Coloque a mão sobre o teu coração. Vá pedindo ao Senhor. Jesus se utiliza do Padre Ailton para que ele possa nos direcionar nesta Santa Missa a uma palavra que nós possamos viver durante esta semana. Uma palavra, Senhor, que possa ruminar no nosso coração. Uma palavra, Jesus, a qual nós possamos ser animados, Senhor, transformados, curados pela Tua palavra. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, Senhor, dizer que Te amo, dizer-te preciso, dizer que sou grato, dizer que Tu és formoso. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é de Josué, capítulo 24. Josué estava já de idade avançada. Reúne o seu povo, aquele povo o qual ele levou a entrar na terra prometida, em um episódio importantíssimo chamado Assembleia de Siquém. É neste momento que Josué começa a relembrar o povo de toda a história da salvação. Começa a relembrar o povo de todos os momentos da história onde Deus havia intervido, feito intervenções na vida daquele povo. Às vezes nós nos esquecemos das coisas que Deus faz na nossa vida. Como é triste que nós guardamos mais aquilo que é sofrimento do que aquilo que é alegria. Mas quantas vezes o Senhor interviu em tua vida? Até aqui o Senhor nos sustentou, e se nós estamos aqui é por conta do braço forte do Senhor que tem nos abençoado. Quantas vezes em tua história o Senhor interviu, quantas curas, quantos milagres, quantas graças derramadas, mas nós muitas vezes acabamos esquecendo das bênçãos que o Senhor nos dá.
e nos prendemos àquilo que é negativo. Vejam, e quando nós caímos no nosso sofrimento, no cansaço, nas angústias, nós corremos um sério perigo. Nós somos muito apressados e às vezes nós cedemos àqueles que apresentam mágicas, dizendo que a nossa vida vai se arrumar, se organizar naquele momento de sofrimento, se nós servirmos a outros deuses. E que triste isso! Josué chamava a atenção daquele povo, mas se trouxermos a palavra para o dia de hoje, que triste é saber que muitos católicos negam o Deus da vida, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a Eucaristia. E na hora do... E na hora do sofrimento, acabam abandonando o Deus da vida e vão se entregando a esses falsos deuses que existem hoje. Diante dessa realidade, Josué diz para aquele povo que o Senhor os tirou do Egito e todas as maravilhas que Deus fez, e ele no final faz uma pergunta. Ele afirma: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí pergunta: e vós, a quem quereis servir? Hoje eu quero fazer essa mesma pergunta para você que está aqui. E vós, a quem quereis servir? Será que na hora do teu sofrimento, na hora da tua angústia, você está disposto a continuar na fidelidade ao Senhor dos Exércitos? Ou será que nós temos nos aberto e nos entregado às falsas divindades de hoje em dia? Se Josué fez essa pergunta, é porque certamente algum problema havia com aquele povo. Mas aí, diante da palavra de Josué, o povo diz: não, Josué, nós serviremos ao Senhor dos Exércitos. Meus filhos, hoje em dia nós vivemos este mesmo problema. No mundo surge um novo paganismo, o paganismo dos tempos modernos. Vejam o que aconteceu nas Olimpíadas da França. Este mundo que fala de tolerância, que prega a igualdade, na verdade é um mundo intolerante. Mas intolerante com uma única corrente, intolerante com o cristianismo. Como dizia o Papa Francisco, existe no mundo, e não se esqueçam que também no nosso país existe uma cristofobia. Hoje o mundo não quer mais escutar falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam, na Olimpíada, o lugar que se manifesta a fraternidade universal, se coloca uma santa ceia para blasfemar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos nos calar diante disso, porque estão blasfemando o nome do nosso Deus. Mas pior que isso, escutem o que o padre vai dizer. Depois daquela santa ceia ser mostrada, colocam uma bandeja como se estivesse servindo algo para a santa ceia. O que é que nosso Senhor deu na santa ceia? Ele deu o seu corpo e o seu sangue. Ele naquele dia disse: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne terá a vida eterna, quem beber do meu sangue vai ter a vida eterna. E vejam o que é que fizeram nas Olimpíadas: colocaram uma bandeja com o deus Baco, ou com o deus Dionísio. Essa falsa divindade, ou uma divindade da mitologia, é a divindade da bebedeira, é a divindade da orgia, é a divindade da pornografia, é a divindade da bagunça. E vejam o que é que o mundo está hoje nos oferecendo, se não é isso. Agora prestem atenção na mensagem. Tiraram a Eucaristia, tiraram Jesus do centro para colocar o quê? O paganismo e as falsas divindades. Também hoje se levanta no mundo deuses que já não eram mais adorados, como Baal Astarté, a deusa da fertilidade, com as suas prostitutas sagradas,
mas também Mamon, o Deus do dinheiro, e assim aqueles que o adoram têm que buscar, consumir, até vir uma destruição total. Sabe por quê? Porque aqueles que prestam culto às falsas divindades, no fim de tudo acabam sendo destruídos por essa própria falsa divindade. Eu espero que convosco não seja assim. A quem você quer servir? Se você diz que você ama Jesus, se você diz que é filho de Deus, a quem você quer servir? E aí eu pergunto a você, você ama Jesus de verdade, sim ou não? Eu quero que Sorocaba escute o teu testemunho. Você ama Jesus de verdade, sim ou não? Então, se você ama, por que você não vive os 10 mandamentos? Se você ama, por que você não tem uma vida decente? Hoje o que é que está acontecendo? Aqueles que se dizem cristãos, quando nós vamos ver, e isso acontece muito, me desculpem o que eu vou falar aqui, mas escutei uma crítica muito pertinente. Quando eu me converti, aqueles que eram membros da renovação carismática levavam uma vida moral, respeitosa. Eu não estou falando aqui de moralismo. Eu estou falando de conduta moral, e a conduta moral é um dever de todo cristão. E eu quero falar aqui que eu não sou mais santo que ninguém, mas isso começa até mesmo dentro do próprio clero. E se arrasta para todos os leigos da igreja. Não dá mais. A igreja, ela exige que a vida de um cristão tenha uma vida de retidão. E o que a gente está vendo hoje? O cristão diz que é católico, depois ele sai, vai para a orgia, vai para a bebedeira, vai prestar culto a outros deuses. Não dá mais para ser assim. É preciso voltar o nosso coração para o nosso Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus de verdade, nós precisamos guardar os 10 mandamentos. Vire para quem está do teu lado, faça assim com o dedinho, aponte para ele assim, ó. Tá todo mundo paradinho, isso. Aponte. Eu sei que tá frio, eu também estou passando aqui. Aponte e diga assim: irmão, viva os 10 mandamentos. Sirva a Deus de todo o teu coração. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus? Sabe, nós parecemos hoje a Jerusalém do Antigo Testamento, no qual Deus muitas vezes chamou de prostituta, porque tinha se vendido. Nós não podemos ser uma igreja desse jeito. Nós não podemos manchar a igreja, porque a igreja é sem ruga, ela é sem mancha, a igreja é santa. Portanto, nós temos que levar uma vida de santidade, amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Mais forte. Agora, às vezes a gente diz, não, mas eu amo a Deus. E depois não cumpre aquilo que a palavra de Deus pede, não vive os seus mandamentos. A quem você quer servir? Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai continuar levando a tua vida, indo para a igreja e buscando traições, indo para a igreja e vendo pornografia, indo para a igreja e lendo conteúdo que é contrário à tua fé? Até quando? É hora de mudar, é hora de tomar uma decisão. Hoje o Senhor pede para você, a quem você quer servir? Será que você vai servir ao Deus que caminhou com você? E outra, o Deus que caminha, o Deus que faz intervenções na tua vida. Mas você vai dizer, padre, o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Hoje nós temos o Evangelho de São João, capítulo 6, onde nosso Senhor fazia o discurso do pão da vida. Se esses falsos deuses são aqueles que levam as pessoas, alimentando as pessoas somente por prazeres, e no fim ele destrói. O nosso Deus é diferente. Ali no discurso do pão da vida, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Repito o que eu disse antes, quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá o quê? Vai ter o quê, irmãos? A vida eterna. O nosso Deus é um Deus que se doa, o nosso Deus é um Deus que ama, o nosso Deus é um Deus que quer dar para nós a felicidade eterna. Não estejamos presos aos prazeres desta terra, porque tudo aqui vai passar, meus irmãos. Eu quero te dizer uma coisa, nosso Senhor te ama tanto,
que ele não voltou ainda. Faz 2000 anos que a igreja espera a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pegamos as primeiras cartas pastorais, os textos primeiros de São Paulo, já se fala que o Senhor vai voltar. Por que o Senhor não voltou ainda? O Senhor não voltou porque está esperando a tua conversão. O Senhor não voltou porque espera a nossa conversão, a nossa transformação de vida. Veja, meu amado, é hora de você mudar teu coração. Não dá para ficar indiferente ao amor desse Deus. Não dá para ficar indiferente. E aí vejam, diante disso o Senhor vai dizer assim, olha, não busquem as coisas que são passageiras. Não vivam como homens de carne, mas sejam homens do Espírito. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o mundo não quer que você viva os 10 mandamentos? Sabe por que o mundo está tirando Jesus de cena? Eu vou te contar uma coisa, se você seguir os 10 mandamentos, vai acontecer algo terrível na tua vida. Os 10 mandamentos, contrário do que dizem hoje os modernistas, não são para nos acorrentar, não é para a igreja te controlar, até porque não é da igreja, é de Deus, foi Deus quem deu os 10 mandamentos. Mas se você seguir esses 10 mandamentos, sabe o que acontecerá? O Senhor te fará uma pessoa livre e você vai encontrar o caminho que todos nós desejamos e ansiamos, o caminho da felicidade. A felicidade é Jesus, a felicidade tem um nome, a felicidade é o Senhor dos Exércitos. E se você crê que Ele é a felicidade, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor bem forte, proclame para este mundo quem é o teu Deus. A gente não combinou, mas o texto de hoje tinha que finalizar a Santa Missa com o senhorio de Jesus. A gente vai sair daqui declarando para Sorocaba inteira, para toda a diocese, que nós temos um Deus que opera maravilhas, que sempre operou e vai continuar operando. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A ele exalte esse Deus, o Deus maravilhoso. Vá para a tua casa e mais do que você proclamar, como dizia a pregação anterior, viva, mostre para os outros aquilo que esse Deus está realizando em você. Que a Virgem Maria, modelo de servidora do Evangelho, aquela que em tudo serviu nosso Senhor e não tirou os olhos dele de forma alguma, que foi fiel a ele até o fim, nos ensine o caminho da fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.